Olá pessoal, vamos para a nossa aula de matemática. A nossa aula de matemática hoje vão ser da página 98 até a 103, tá? Unidade 3, números decimais. Tem lá, primeiro, mostrando uma imagem e uma experiênciazinha, né? Tem uma balança, que ela tá reta, os dois pratos estão no mesmo nível, né? E tá lá a pergunta. Eliane fez um experimento com uma balança de 2 pratos. Em um dos pratos ela colocou 2 maçãs e 2 pesos. E no outro, 4 maçãs e 1 peso. Considerando que as maçãs têm o mesmo peso, escreva como Eliane pode determinar o peso de cada maçã. Então, vocês vão olhar lá os 2 pratos. Qual é o peso que tem em um? Qual é o peso que tem em outro? Fazer essa continha e pela quantidade das maçãs, dá para ter uma ideia, tá fácil. Dá para ter uma ideia qual é o peso de cada maçã, tá bom? Eu coloquei um espacinho para vocês escreverem na folhinha, tá? Referente à página 99, ok? Na página 100, tá lá mostrando, utilizando números com vírgulas. Tem lá um exemplo em metros, que a gente já usa, né? Até no sistema monetário, né? A gente faz R$1, R$2. São esses números que a gente vai usar, tá bom? E aí tá mostrando lá, utilizando números com vírgula, e tá dando um exemplo de uma modalidade olímpica, tá? Lá, quando vai com a vara, salto com vara. Isso, caramba, quase não sai. O salto com vara, né? Que aí eles veem qual a distância, a altura que eles conseguem chegar, né? Alcançar. Aí tem lá, o brasileiro saltou mais de 6 metros, tem lá as medidinhas. Tem aqui, ó. Para quem a gente faz bastante educação financeira e vem sistema monetário, é fácil visualizar isso. Tá lá assim, o brasileiro pulou essa altura. É mais de 6 metros ou é menos de 6 metros? É fácil, vocês conseguem visualizar, né? Tem a mais, então, aí tá lá. O brasileiro saltou mais de 6 metros, ok? Aí tem o segundo colocado lá, um atleta francês, ele pulou, ó, o salto dele. 98, 89, 98. E ele, o francês, foi mais de 6? Foi menos de 6 metros? Então é nesse sentido, né? Vocês conseguem visualizar isso direitinho, ok? Aí eu passei também para a folhinha que tinha lá o espacinho curto que vocês reclamam que não tem espaço para escrever, coloquei para a folhinha. Aí tem lá, igualzinho está no livro. O brasileiro saltou mais de 6 metros? Dica, lembre-se de que 1 metro tem 100 centímetros, ok? Já o atleta francês saltou um pouco menos de 6 metros de altura. Aí tem lá, quanto faltou para atingir a mesma altura que o brasileiro? Faz a continha, né? Até tá já aqui o maior em cima e o menor embaixo, né? Faz a continha e vê, ok? Você conhece algum outro exemplo de utilização de números com vírgula? Que para variar eu já dei resposta, né? Outros recursos que a gente usa para usar número com vírgula. Na DSOP, o que a gente usa? Sistema, né? Ok, se lembrar de mais algum, pode escrever. Na página 101, a gente entra lá escrito fração decimal e número decimal. O professor Carlos desenhou numa cartolina um círculo, dividindo em 10 partes iguais. E em seguida, cadê? Escreveu o número de 1 a 10, como mostra a figura. Depois,
fixou uma taxinha no centro do círculo de modo que pudesse fazê-lo girar e finalmente propôs um jogo à turma. De um grupo de 10 alunos, cada um tinha de escolher um número de 1 a 10. O professor então girava a roleta. Quando ela parava, o número que estava na posição da seta era o vencedor. Dizemos que cada um dos 10 alunos tinha uma possibilidade de ganhar. Ok, vou passar isso para a fração em decimal. Em 10 resultados possíveis, podemos representar isso em duas maneiras. Aí que tá. Da maneira que a gente está fazendo até hoje. Em fração, tenho 10 números, cada um representa uma possibilidade. Então, isso em fração, 1 décimo, certo? Se eu for colocar em número decimal, décimo, tá lá, já tá no livro. Quando eu for ler, eu vou ler da mesma maneira, como fração. 1 de 10, 1 décimo. E aqui também, nesse caso, também vou ler da mesma maneira. 1 no número decimal, 1 décimo. Vamos olhar lá no livro. Tenho lá o quadro. 1 décimo ou uma décima parte de um inteiro pode ser representado dessas duas maneiras. Forma de fração, forma de número decimal. Para completar a roleta, cada um dos 10 alunos tinha 9 possibilidades em 10 resultados possíveis de perder. Oi, que horror! Agora, de perda, tá? O contrário. Represente isso na forma de fração. 9 chances entre 10 de perder. Do perder, 9 possibilidades entre 10. Vai ficar 9 de 10. E se for em número decimal? Dá para enxergar essa cor de giz? Ok. 9 décimos, eu leio. Quando o número decimal, também leio da mesma maneira. Como eu represento, aqui a gente acabou o acento e o. Aí vai começar os exercícios. Na folhinha que eu fiz para vocês, tem lá a explicaçãozinha, ó. Como que eu identifico e como que eu leio esse número decimal, tá? Eu converto ele da fração, ok? Tudo bem. Só que como eu leio ele? Eu tenho lá. Na folhinha, tá? Primeiro. No livro, depois já vai nos exercícios. Na folhinha que vai pro caderno. Tá lá. Números decimais são menores que o inteiro, tá? Eu tenho lá 1 décimo, como a gente já fez aqui, né? De 10. 1 décimo, eu tenho lá. Como se fosse uma tabela. Vou fazer essa tabela depois para vocês, tá? Como se fosse uma tabela, cada um tá no seu espaço. Aí eu tenho lá, aqui é do inteiro. Aí, aqui, depois dessa vírgula, eu começo a ter umas classificações. Lembram que aí tinha lá na tabelinha lá do dezena, unidade, dezena, centena, né? Aqui também. Tenho das dezenas. Vou fazer maior. Inteiro. Dezenas.
uma tabelona. Centena, milhar. Vamos pôr aqui milhar. Quero das unidades de milhar, dezena de milhar. Lembra da outra tabela? Isso. Era tudo sempre depois do inteiro. Agora esses são menores, igual como se fossem os centavos do meu R$1. Não é menor que o meu R$1, 50 centavos, 25 centavos, não é isso? É um número decimal, tudo bem? São menores que o inteiro. Aí eu tenho lá. Se eu tivesse, colocasse, eu quero um inteiro. Vou lá, um inteiro. Minha vírgula, e aí os outros já estão no inteiro, eu completo com zero. Um inteiro. Ok? Na outra tabela a gente também. O espaço que tinha vago a gente colocava o zero, não é? Então, eu quero menor que o inteiro. Eu quero, deixa eu ver, número decimal, um décimo, vai. Um décimo. É menor que o inteiro. Então, no inteiro vai ser zero, não vai ter número. Décimo é na dezena, olha como a gente fala, décimo. E aí eu posso até completar, vou colocar até um zero lá, mas se não quiser não precisa. Mas eu estou visualizando, olha só. Olha a localização. Ele, antes, eu falei errado antes. Antes da vírgula, ele está no inteiro. Olha onde ele está, certo? Se ele está depois dessa vírgula, olha onde ele está. Na dezena. Décimo. Eu quero uma centena. Olha que engraçado, né? É como se fosse, um 10 ao contrário, uma dezena. Eu quero uma centena. Eu não vou colocar aqui e virar 100. Isso seria um inteiro. Eu quero uma centena. Vai lá na centena. E aí completa para frente com zero. A vírgula, eu esqueci. Tem que colocar o lugar da vírgula. A vírgula sempre está no mesmo lugar, viu, pessoal? Vou com uma vírgula. E vírgula e outro zero aqui no inteiro. Eu não quero um inteiro, eu não quero um décimo, eu quero um centésimo, tá na centena. A mesma coisa, quero do milhar. Eu quero também um. Tá vendo que parece um 100 ao contrário? Tudo isso facilita a gente na hora de completar, tá bom? Centésimo, milhar, um milésimo. Coloco ele no lugar dele. Aí eu vou lembrar, peraí, tem que ter ele lá e a vírgula no lugar que sempre vai estar no mesmo lugar, certo? Quantos espaços tem antes? O da centena e o da dezena. E do inteiro. Tudo bem? Parece o fim do mundo, mas não é. Lembram que eu sempre falava que a gente tinha que prestar atenção na hora de montar os números como os inteiros? 2.345. Cada um no seu lugar certinho? A mesma coisa são com os decimais, tá bom? Eu tenho que visualizar essa tabela na minha mente e aí eu coloco no lugar certinho, tá bom? Para ajudar, para treinar, eu até fiz assim, uma tabela parecida com essa da lousa e só para vocês colocarem nos lugares corretos. É só seguir esse modelo, tá? Se eu quero, aqui já tem os números, é só colocando tudo no lugar certo. Lembrando que a vírgula vai estar sempre no mesmo lugar. Desculpa, balancei a folha, né? Lembrando que a vírgula sempre vai estar no mesmo lugar.
que é ali depois do inteiro, ok? Depois do inteiro é a vírgula, aí é só colocar os números nos seus lugares, tá bom? Ah, não consegui, espera que a gente completa no Zoom, tá? Tenho mais exercício para treinar, só que esses aqui são para transformar de fração em decimal, que é fácil, né? Como eu falei que é a mesma coisa, tenho lá, complete como forme o exemplo. Tem um exemplo aí, posso apagar esse da lousa? O exemplo tá lá, tem um desenho. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pintado 9. Ok, aí já tá lá. Represente em fração. Olhando aqui, todo mundo já aprendeu que a gente treinou bastante isso, né? Em fração, o total é embaixo, o total de quadrados. O retângulo assim, ó. Tenho 10, os que estão pintados, 9, certo? Tem como se ler? Não. Ah, tem. E tem como se ler também depois. Ele em decimal, número decimal, a gente fez até o anterior, tá? 9 décimos, é só colocar ele, o inteiro é uma vírgula, ele é menor que o inteiro. Nossa, ficou parecendo aqui da lousa. 9 décimos. E aí, tem lá, escreva como se lê. Os dois leem iguais, tá? 9 décimos. Opa! Deu pra entender. E aí vai seguir os outros do mesmo jeito, tá bom? Na 2, qual a medida do clipe em centímetros? Viram como a gente já conhece os números decimais? Né? Vai lá olhar, olha na régua e marca, e depois marca centímetros, o cm, tá? Marca aqui qual é o número em decimal, que é o número com a vírgulazinha, que é só olhar na régua. 3. A sequência de números decimais representadas a seguir tem um segredo. Você deve descobrir qual é esse segredo e escrever a continuação. Ok? 103. Até aí. Divida o retângulo a seguir em 10 partes iguais. Você tem um retângulo inteiro. Divida ele em 10 partes iguais e pinte de vermelho 5 décimos dele. Já sabem, né? Aí tem lá a pergunta: você pintou de vermelho a metade, menos da metade ou mais da metade do retângulo? B. É correto dizer que 5 décimos de um inteiro é igual a metade desse inteiro? Você vai olhar lá, né? De 10. Pintar 5 é a metade? 5. Aí tem um para digitar na calculadora, para vocês verem. Em calculadora a gente também usa, né? A vírgula, lá tem pontinho ou vírgula. Tem lá ensinando a fazer um cálculo na calculadora. Aí pode, né? Tá pedindo já. Digite vamos fazer uma descoberta com o auxílio de uma calculadora. Aperte as seguintes teclas da calculadora. Qual número apareceu no visor? Para calcular a metade de um inteiro, o que devemos fazer? Metade de um inteiro. Quando a gente quer metade de algo, a gente faz que operação? De mais? De menos? De vezes? Ou de dividir? Né? Aí no próximo, observe os 4 quadrados desenhados. Utilize uma régua para obter a medida dos lados deles e em seguida complete. Medida de um lado, só um lado, tá? Quanto tem? Um ladinho da letra A, quanto tem da letra B, C e D. Quando vocês
Para que isso? Porque para vocês verem que a gente já conhece os números decimais, os números com vírgula. Quando a gente usa régua, a gente já usa esse tipo de medida que é registrado com números com vírgula. Tudo bem, pessoal? Falei bastante, né? Por hoje é só. Até a próxima.